Olá, Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai mostrar para vocês um caso bem complexo de reabilitação, onde essa paciente veio com um problema grave nos dentes inferiores, né? Os dentes já com muita doença periodontal, os dentes com deslocamento, muita mobilidade, e uma prótese fixa antiga que ela tem de porcelana sobre os implantes já existentes, mas também já com bastante desadaptação. Então, essa paciente já não estava mais conseguindo mastigar adequadamente, já não conseguia sorrir por causa da estética, enfim, uma série de problemas que já começam a mexer com a autoestima da pessoa, né? exatamente, Então, ela veio até a gente para pedir ajuda, para a gente poder fazer essa reabilitação, e o Gia vai explicar agora em detalhes para vocês o que foi feito nesse caso. exatamente. Então, um pouquinho do resumo do que a Morgana comentou, vocês podem perceber aí nessas imagens, uma condição para a paciente que, logicamente, que ela comentou, compromete esteticamente e funcionalmente. Então, vários fatores aqui são levados em consideração que essa paciente precisa e vem buscar ajuda, tá? A adaptação dessa prótese vai gerar esse desconforto, tanto aí como vocês podem ver visual, mas também compromete a sua própria condição bucal, gera mau hálito, acumula restos alimentares, então gera uma dificuldade também na própria higienização. Isso que eu estou comentando diz respeito aí a essa prótese que ela já tinha no arco superior, na parte superior. No que diz respeito aos inferiores, a gente também vê a desadaptação de trabalhos protéticos antigos, mas principalmente já essa extrusão, o dente tentando já sair da sua posição por uma condição periodontal, ou seja, óssea e gengival bem comprometida. E aí, como a Morgana bem comentou, isso aí acaba debilitando psicologicamente essa paciente muito e deixa ela aí constrangida, dificulta ainda a sua própria mastigação e vários outros fatores, tá? Para a gente, então, fazer um bom plano de tratamento e idealizar para essa paciente o que a gente tem como projeto e materializar isso para ela, a gente precisa de exames radiográficos. Esses exames radiográficos, no caso aqui, são as tomografias. Essas tomografias nos dão a possibilidade, então, de avaliar a condição óssea em todas as dimensões, ou seja, a altura, a largura e a espessura. A gente aqui está fazendo uma avaliação também dos implantes superiores para ver se eles também estavam numa condição favorável para a gente poder, então sim, realizar esse trabalho protético novo. Então a gente, num primeiro momento, não mexe nos implantes e vai lá e faz um trabalho, uma prótese sobre esses implantes antigos, uma prótese nova. E sim, no arco inferior a gente teve que lançar mão aí de novos implantes, extrair aí, infelizmente, alguns dentes que já não tinham mais a sua condição, para poder, então, reabilitar essa paciente da melhor maneira, tá? Partindo aqui um pouquinho para a etapa cirúrgica, da remoção aí dos dentes, e a gente também fez a remoção dos implantes antigos que ela tinha em função do próprio planejamento que a gente gostaria. Não tem como, às vezes, a gente querer manter implantes antigos, porque talvez eles vão estar em posição desfavorável para o trabalho que a gente idealiza, ou às vezes, em alguns casos, tem pacientes que a gente está com os implantes numa posição no nível axial, ou seja, de cima para baixo, e se a gente mantém eles, os antigos, eles vão ficar fora da posição dos demais e vai haverá um comprometimento aí depois na etapa Da prótese. protética. Então, a gente, então, às vezes, em alguns casos, mantém, em alguns a gente prefere remover, mas isso não é uma regra e também não é uma exceção. É questão de planejamento e de idealizar aí o resultado e a longevidade do caso. Tanto que no caso dela teve as duas É coisas, né? exatamente, Foram removidos os de exatamente, baixo e exatamente. foram mantidos os de cima, Para que a gente né? então pudesse reabilitar essa paciente com uma prótese também fixa aí no arco inferior, tá? E desse uma condição para ela de longevidade. Então, às vezes também não adianta pensar em reabilitar um paciente ou restaurar aí a sua função mastigatória ou estética também, e se a gente também não levar em consideração a longevidade, às vezes por um implante ali mal posicionado, vai comprometer toda a região, então depois de uma peça dessa pronta e mantendo talvez um implante inadequado, lá no futuro breve talvez ela teria problemas novamente, tá? Aqui um pouquinho da vista dos superiores, então, no primeiro momento, aí para que você que está assistindo, assusta um pouquinho, porque tem essas estruturas metálicas,
sim, esses são componentes protéticos aí, talvez um pouco mais antigos, ditos como abutment, são trabalhos que são produzidos em laboratório, só que aqui no caso a gente teve que refinar os seus rebordos, refinar o seu preparo, o seu contorno, para que ela tivesse uma peça mais bem adaptada, tá? Continuando, então, agora indo para a parte já final, então, uma paciente, vocês percebam que dá para imaginar que é uma paciente que tem uma certa idade, mas podendo devolver essa condição para essa paciente, dá, logicamente, uma percepção aí de melhoria no que diz respeito à parte estética, funcional. A gente pode até ver pelo contorno do próprio lábio da parte superior, então às vezes o paciente tem até já dificuldade em sorrir, então a gente já vê uma condição bem diferente aí já de uma peça agora já toda instalada, então a gente refez todo o trabalho é, estético da parte superior com uma prótese fixa de porcelana, porque ela já tinha aqueles implantes já realizados aí em outro colega há muitos anos atrás. E na parte inferior, então, a gente lançou mão de uma prótese tipo protocolo para poder, então, estabelecer uma função mastigatória para que devolvesse aí função e saúde para essa paciente. Como a gente viu na parte superior, não tem, na foto superior, não tem como a gente poder deixar essa paciente numa condição favorável se a gente não reabilitasse aí tanto no arco superior como no arco inferior. Então aqui a gente pode mostrar para vocês que a gente tem um trabalho na parte superior, uma prótese fixa sobre implante, no caso de cima, uma prótese de porcelana, tá? E na parte inferior, então, a gente fez uma prótese fixa também sobre implante, só que dita como tipo protocolo, onde então a gente lança a mão aí dos dentes de acrílico, uma marca que a gente acabou utilizando, que são da Ivoclar. Tá? É Pessoal, isso aí. hoje seria isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Pessoal, um beijão e até o próximo vídeo.